Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que vocês vão estar visualizando esta aula, mas aqui é o professor Luciano, o professor Diniz, e nós vamos começar a comentar sobre literatura, mas de uma forma diferente, uma forma cantada, uma forma poética, e para tanto eu escolhi um clássico da nossa prosa brasileira, da nossa literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra de Machado de Assis, que marca o início do realismo aqui no Brasil. Então essa obra tem várias características peculiares, ela é fundamental para quem for fazer o Enem, para quem for fazer o vestibular, mas principalmente ela é fundamental para a gente entender um pouquinho de quem nós somos como povo brasileiro, de quem nós somos como cultura e daquilo que nos define ao longo da nossa história literária. Como professor de história também, eu acredito que a literatura ela expressa parte da nossa história, assim como parte da nossa história é expressada na literatura, e é isso que a gente vai querer passar para vocês, é isso que a gente vai querer dialogar com vocês nessa nossa videoaula. Ah, professor, como dialogar? Dialogar sim, a partir do momento que eu falo, mesmo que nesse primeiro momento vocês estão lendo, escutando, é um diálogo, porque eu vou trazer novas ideias, vocês têm as de vocês, e desse encontro de ideias vocês vão começar a formar um conceito um pouquinho mais bem elaborado de quem é Machado de Assis, ou de quem foi, para mim ele ainda é, e do que foi e do que significa até hoje a sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos lá, literatura cantada para que vocês entendam um pouquinho desta obra. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a obra, ela se inicia com uma frase que meio que a define, meio que explica o contexto do livro do Machado. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. O que o Brás Cubas quis dizer com isso? Ele quis dizer que, talvez, ao morrer, a única coisa que vai restar é uma carne corroída pelos vermes e uma memória, uma biografia feita às avessas, ou seja, feita já por ele morto. Talvez isso já permita a você, leitor, perceber qual que é a intenção do Machado. Uma personagem que tem nuances duplas na sua obra. A nuance do Brás Cubas vivo, que vai estar relatado na obra, e a nuance do Brás Cubas narrador, que já é aquele morto sem nenhuma relação com as personagens vivas, tomado já por um senso crítico e até, por que não, por um ceticismo que marca essa obra. Um ceticismo ao quê? A própria existência humana. É isso que a gente vai estar mostrando para vocês ao longo dessa nossa videoaula aí. Antes de mais nada, não preciso nem dizer para vocês que esta figura que vocês visualizam é Machado de Assis. Sempre quando eu estudava lá nas minhas épocas, lá no século passado, no ensino médio Machado, uma coisa que me angustiava é que esse Machado que eu visualizava naquela época nos livros, ele tinha nuances de um homem branco, de um homem que lembrava um burguês. Foi com o tempo que eu pude descobrir que o Machado, personagem, o Machado cidadão, o Machado brasileiro, ele é negro, ele é filho de ex-escravos, ele é alforriado, e isso talvez mudou muito a minha concepção em relação à própria obra do Machado. Muitas vezes eu via a sua literatura meramente como um relato, uma crítica ao modo de ser burguês, mas ao perceber a sua origem histórico-social, eu pude enxergar e observar que a obra dele vai muito além. Além de uma crítica àquela burguesia nacional do século XIX, fazia uma crítica à própria condição humana que permitiu, por que não dizer, a escravidão e a hipocrisia que isso gera. Machado via também nesse negro alforriado alguns problemas, algumas características humanas até egoístas, como a gente vai perceber em parte em algumas personagens ao longo das suas obras, tá? De cara, eu preciso dizer para vocês, eu acho que talvez nem precisasse dizer, mas Machado é talvez considerado o maior ou o melhor escritor brasileiro de todos os tempos de prosa. Ele transita tanto lá no período romantista,
quanto principalmente na sua fase realista, tá? Eu considero ele um dos mais importantes escritores da nossa literatura nacional, acrescentando a isso que ele é um dos cofundadores da Academia Brasileira de Letras e é também o seu primeiro presidente. Com perdão da ironia, isso tornou ele imortal para a Academia Brasileira e tornou também ele imortal para nós brasileiros. Afinal de contas, sua obra nos remete reflexões sobre o que é ser brasileiro desde lá do século XIX em diante. Nessa imagem está um dos períodos, talvez do momento da fundação da Academia Brasileira de Letras. Vale dizer para vocês que a sua obra Brás Cubas, Memórias Póstumas, ela inicia o período realismo. Ela critica, de alguma forma, a narrativa um tanto quanto melancólica dos românticos e ressalta um pouco da sagacidade e até um pouco da ferocidade do olhar crítico do realismo. Então ela rompe um pouquinho com uma ideia idealista de sociedade. Por isso que para muitos a obra do Machado ela inicia um realismo mágico e ganha essa nuance mágica porque a personagem, ao mesmo tempo que ela faz parte da história, que é Brás Cubas, ela é o narrador da história, por ironia, depois de morto. Então por isso que a gente chama de realismo mágico. E isso nos faz pensar, talvez até por que não, o que somos, quem somos e para onde vamos. E se isso realmente tem importância. Para o Machado, não. Para o Machado, isso na obra de Brás Cubas remete apenas à miséria da existência humana, que é o que eu vou querer mostrar para vocês nessa nossa videoaula aí. Outra coisa importante citar de Machado é que ele não é só Brás Cubas. A figura do Machado, a figura machadina dentro da nossa literatura, ela transcende Brás Cubas e eu poderia citar inúmeras obras, mas para não estender muito isso, vou citar duas que eu considero fundamentais para que nós entendamos um pouquinho da nossa literatura, do nosso ser brasileiro. Dom Casmurro, que em outra oportunidade nós vamos discutir, a história de Capitu, de Bentinho e Escobar, e Quincas Borbas, que nessa obra de Machado aqui, o Brás Cubas, ele é meio que citado, uma personagem um tanto quanto filosófica do Machado. Contexto literário, quando eu penso no Machado, é dizer que desta obra em si, ela é publicada em forma de folhetim, a partir de 1881, um formato que lembraria talvez hoje as novelas. Ela é feita entre março e dezembro de 1880 e ela inicia o nosso período chamado de realismo. Como fica explícito no próprio título da obra, é uma obra escrita ou narrada por uma personagem que está morta desde o início da história. Por isso que é Memórias Póstumas, tá? Por isso que também contribui já de alguma maneira para romper com aquilo que a gente chamaria de romantismo. Afinal de contas, ela já faz uma crítica à própria condição humana quando a obra é narrada por uma personagem que já não existe, entre aspas, no plano concreto, o Brás Cubas. Outra coisa importante para a gente citar, e talvez seja a maior ironia do livro, é que ele critica de maneira bem voraz, bem sagaz, a condição humana. Ele critica de forma bem definitiva o ser humano como um todo, ao ponto que em vários momentos da obra a própria personagem Brás Cubas diz que para ele chega ao fim a existência da própria espécie humana. E em outros momentos, como a gente vai perceber aqui, ele até diz: ainda bem, de alguma forma, que eu não tive filho e não tive que transmitir a miséria humana. Ou seja, uma crítica bem voraz ao gênero, ao ser humano. E ele é irônico, mas uma ironia bem severa à própria espécie humana. Para muitos, isso já é uma ironia machadina, o burguês, a burguesia brasileira lá do século XIX, principalmente a burguesia carioca, que foi aqui o Machado mais bem conviveu ao longo de sua vida social e ao longo da sua vida literária. Do ponto de vista do contexto histórico, eu posso dizer para vocês que essa obra do Machado, ela se inicia por meados ou princípios do século XIX, que segundo a obra Brás Cubas nasce em 1822, que simbolicamente
é a nossa, essa que a gente pode chamar assim, independência do Brasil, mas a história toda se passa já na vida adulta de Machado, ou melhor, de Brás Cubas, que é já no segundo reinado. Então ela mistura um pouquinho daquele contexto literário com o contexto histórico brasileiro do segundo reinado, do período de Dom Pedro II. Para muitos, mistura um pouquinho até da vida adulta dele com a maturidade social brasileira. Que maturidade social brasileira é essa do ponto de vista histórico? O fato de que, a partir do segundo reinado, o Brasil está consolidado como um país independente. Lógico, com todos os seus problemas que, do ponto de vista histórico, se eu fosse relatar isso, viraria uma aula de história, mas eu posso ressaltar que mesmo livre politicamente de Portugal, outros problemas econômicos, outros problemas ideológicos afligiram a sociedade brasileira do século XIX, tá? Mas, de fato, não podemos negar que é um período de consolidação da nossa independência sociopolítica. Pontos centrais da obra, quando eu penso. Primeiro, pensando na sua personagem, Brás Cubas, homem rico, solteiro, que estudou na Europa e que depois de morto resolve se dedicar, antes de partir, como ele mesmo disse, para o fim, a escrever as suas memórias, como se fosse uma espécie de registro de uma vida que ele mesmo intitula de fútil e de vazia. E logo no início desse seu relato, ele conta que na sua infância e adolescência ele teve contato com Quincas Borba, e que Quincas Borba apresenta, mesmo sendo um menino endiabrado, que tinha algumas nuances até de maldade, que maltratava o seu escravo Prudêncio, o Quincas Borba apresentou algo que ficaria marcado ao longo da existência do próprio Brás Cubas, que é a filosofia humanitista. Essa filosofia que era muito comum lá no século XIX, muito comum dentro da burguesia, até com as devidas proporções, uma espécie de nuance dos próprios movimentos filosóficos europeus do século XIX, ou até, quiçá, do século XVIII, ela pregava que o utilitarismo. O que é o utilitarismo? O ser humano, para sobreviver, ele pode tudo. O ser humano, para sobreviver, ele deve fazer tudo que lhe for útil, mesmo que esse ser útil traga às demais pessoas à sua volta prejuízo. O ser humano, pensando nesse sentido, ele tem que fazer valer a sua força, afinal só os fortes sobrevivem, só os perspicazes se dão bem. Uma filosofia um tanto quanto de capitalismo meio já arraigado como da espécie humana, e que Machado, de maneira bem tênue, mas não menos profunda, traz para a discussão da sua obra. Outra coisa importante a ressaltar disso é que na infância Machado já vai perceber alguns casos de adultério ressaltado em relação à dona Eusébia, que já tinha de alguma maneira algum envolvimento amoroso, e isso de alguma forma vai marcar não só a vida do Brás Cubas, como a própria obra do Machado. Afinal de contas, o Machado critica muito essa ideia de casamento burguês. Afinal de contas, que casamento burguês é esse onde você, quando avalia de perto, percebe o quanto ele é hipócrita e o quanto existe de envolvimento adúltero nas relações burguesas, seja do Brasil ou do mundo, mas principalmente da sociedade carioca do século XIX. Além disso, eu posso citar para vocês que nesse primeiro momento da obra há um destaque também ao envolvimento de Brás Cubas com a prostituta Marcela, uma prostituta de luxo, o que já caracteriza o fato dele ter dinheiro, e para muitos que interpretam a obra, talvez tenha sido a única personagem que de alguma forma Brás Cubas se envolveu emocionalmente, mas, sobretudo, se envolveu emocionalmente de forma tênue, porque o que regia aquela relação era uma questão econômica, afinal de contas, Marcela era uma prostituta. Quando a nossa personagem Brás Cubas retorna da Europa, ele volta rico, ele volta despreocupado e ele volta mais fútil do que ele ainda foi. Ao ponto de que quando ele chega, ele conhece a filha de Dona Eusébia e só pelo fato dela ser manca, a Eugênia, ele pratica com ela o que a gente chamaria hoje de bullying, ele é sático com ela e ele vai ter várias situações de escárnio.
o que mostra um pouco da sua futilidade. Acho que essa talvez seja a melhor palavra para a gente definir. Concomitantemente a isso, a nossa personagem se envolve com uma mulher que já era casada, com a Virgília, que era casada com o político Lobo Neves, e com ela pratica, se é que a gente pode dizer essa palavra, adultério. Novamente, o adultério volta à tona na obra de Machado. Na minha opinião, de novo, com uma crítica às relações burguesas, às relações amorosas do casamento burguês, por que não assim dizer. Nessa parte do livro também se destaca quando Machado se aproxima de Inhá Loló, que era parenta do seu cunhado Cotrim, ao ponto que ele fica noivo dela e pretende se casar. Afinal de contas, ele já estava sendo um pouco criticado por ser solteiro. No entanto, a sua pretensão de casamento vai por água abaixo, porque afinal a Inhá Loló ela vai falecer. E aí Machado destaca que através do Brás Cubas, ele vai permanecer solteiro, tá? E aí ele permanece solteiro, vivendo os seus casos amorosos, sobretudo lá com a mulher do político Lobo Neves, mas principalmente se dedicando a uma vida de político lá do século XIX, uma vida de político sem paixão, uma vida de político sem envolvimento, uma vida de político meio que levado de forma mecânica, ao ponto de vista que até as ações sociais, assistencialistas são feitas de forma mecânica. Quando ele vem a falecer, ele chega à conclusão que a vida dele foi extremamente inútil. Não teve nenhum grau de complexidade, não contribuiu de forma alguma em nada para a humanidade. E ele conclui dizendo: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o nosso legado ou o legado da nossa miséria. O que o Brás Cubas queria dizer? Vivi, apenas vivi, passei por aqui e fui. Ele está fazendo uma crítica até filosófica ao próprio ser humano. O quanto é vazio essa vida desse ser humano burguês do século XIX no Brasil do Segundo Reinado. Então é uma coisa para que nós pensamos. E por que não estendamos até os dias de hoje e refletimos se ainda hoje não somos tal qual a personagem Brás Cubas e vivemos também uma vida um tanto quanto vazia. Espero que não, mas é uma coisa para a gente estar avaliando. A obra em si, quando a gente discute, ela é chamada de minipeia. O que é uma minipeia do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da definição? É quando um morto, uma personagem que está morta, desde o início da sua obra, se remete, ou fala, ou conversa, ou transmite, ou dialoga com pessoas vivas. Então, na verdade, o Machado usa desse subterfúgio para fazer uma memória póstuma na qual a personagem em questão, Brás Cubas, consegue avaliar e até por que não analisar a sua própria existência como personagem e a existência de toda uma sociedade à sua volta. E assim ele faz uma crítica feroz à sociedade na qual ele estava inserida, a sociedade brasileira do século XIX. Posso dizer ainda para vocês que a minipeia, que é destacada a obra, a personagem Brás Cubas, ela tem até dois comportamentos intelectuais ou idiosincráticos internos diferentes. Como vivo, personagem viva, fútil, personagem que vive sem nenhuma preocupação, que exerce a política sem paixão, que tem envolvimentos adúlteros, que nem está preocupado, quiçá, com o seu papel sócio-histórico. Já como morto, ou como personagem morta, Brás Cubas consegue ver toda esta futilidade e até por que não fazer uma reflexão de que a vida dele não teve nenhum sentido. Muitos de nós podemos chegar nessa encruzilhada que a obra de Machado meio que sugere. Por isso que essa obra é considerada um clássico do realismo, pois nos faz pensar na nossa própria condição humana, representada aí na figura de Brás Cubas. Posso ainda dizer que a frase que mais caracteriza é a frase que a gente vai ver tanto na sinopse do livro quanto ao longo do próprio livro. A frase que poderia de alguma forma ser o epílogo ou o epitáfio da lápide de Brás Cubas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico uma saudosa lembrança, estas memórias póstumas.
Meio que ironicamente, eu falo por mim, quantos de nós, se pudéssemos, quando soubéssemos o dia que iríamos morrer, não gostaríamos de escrever as nossas próprias memórias. Tomara que não tão póstumas e tão sarcásticas e ácidas quanto as da personagem Brás Cubas. O livro se desenrola, vai nesse sentido aí, ele fala das futilidades sociais, da volubilidade sentimental da personagem e do desprezo que ele tem, não só para com o outro ser humano, mas com ele próprio. Ele não percebe nenhum sentido da sua existência. Já no segundo momento, ele consegue, já depois de morto, avaliar toda esta condição e até fazer, por que não, algumas inferências e algumas reflexões sobre todos os seres humanos, sobre qual o sentido da nossa existência humana, que é o Brás Cubas morto, é o Brás Cubas já narrador da sua própria história. A gente pode ainda acrescentar que fica bem evidente na obra de Machado, eu diria que não só nessa, mas nessa em especial, uma crítica à aparência e à essência. A aparência das personagens burguesas que vivem em plena futilidade e a essência do que realmente são essas pessoas. Machado, meio que no seu livro, ele desafia o burguês para olhar no espelho e pensar quem ele é. Brás Cubas se reconhece como alguém fútil, como alguém sem sentido. E os burgueses brasileiros da sociedade carioca do século XIX, será que tiveram a mesma serenidade, a mesma sabedoria? Provavelmente não. Mas o que Machado chega à conclusão na personagem de Brás Cubas é que ele se reconhece humanamente miserável, do ponto de vista moral, do ponto de vista social e até, por que não, do ponto de vista histórico, à medida que nem herdeiros ele deixou a espécie humana. Por fim, dessa análise da obra, eu posso destacar para vocês que a personagem Brás Cubas ela é cética em relação até a ela própria. Ela chega à conclusão de que a espécie humana ela termina ali, deitada no seu caixão, de alguma forma comida pelos vermes. E mais do que isso, a personagem Brás Cubas chega à conclusão de que talvez até isso que ela afirma seja uma grande mentira, seja uma grande falácia. Afinal de contas, a miséria humana é a miséria humana, como diria Machado. As personagens destacadas na obra, meio que a gente já falou nessa nossa aula aí, mas não custa nada destacar. Personagem principal, Brás Cubas, narrador e protagonista, defunto e autor, aquele que participa da história e também comenta, fala sobre ela, aquele que questiona o Brás Cubas vivo e, por que não, de forma bem crítica, a própria existência humana, ou seja, ele é cético ao próprio ser humano. Virgília, a esposa do político Lobo Neves, e que ao longo da história é amante de Brás Cubas. Vive um casamento de mentira, vive um casamento de aparência e tem um relacionamento amoroso com Brás Cubas, muito mais amoroso por parte dela do que por parte de Brás Cubas. Quincas Borbas, amigo de infância e de adolescência de Brás Cubas, que apresenta para ele a filosofia do humanitismo, o utilitarismo. Eugênia, jovem que Brás Cubas reencontra após vir da Europa, que de alguma maneira nutria por ele alguma paixão, ao ponto de roubar um beijo, mas que sofria escárnio dele porque ela era manca. Marcela, prostituta de luxo, que se envolveu com Brás Cubas na sua juventude e que a obra mostra que foi para ele a primeira vez que foi lhe apresentado, eu vou dizer o amor entre aspas, porque era muito comum da sociedade brasileira e até de alguma forma da sociedade mundial do século XIX, para mostrar a virilidade masculina, os pais ou de alguma forma eles próprios procurarem os prostíbulos para iniciar a sua vida adulta. Coutrin, o seu cunhado, que de alguma forma ele vai se envolver com a irmã dele, com a irmã de Coutrin, uma parenta, não é irmã, mas é uma parenta, que é a Inhá Loló, e que ele chega a ficar noivo, mas acaba não casando com ela, porque ela morre antes. Já o Coutrin, a gente pode ressaltar que ele é uma personagem um pouco tosca da história, um pouco rude e que adora maltratar escravos. De alguma forma,
Isso fica bem evidente na obra. Dona Plácida é uma ex-empregada de Vigília que ganha importância na história porque ela vai acobertar, entender, de alguma forma esconder o relacionamento amoroso de Virgília e Brás Cubas. Por último, de personagem que a gente pode destacar, Prudêncio, um ex-escravo de Brás Cubas que, ironicamente, depois de alforreado, torna-se dono de escravo. E aí a gente cabe duas reflexões. A primeira, uma reflexão tanto quanto óbvia, que Prudêncio, ao ficar alforreado, não se reconhece negro e vai praticar escravidão com outros negros. E a segunda, talvez uma reflexão que eu acho que é mais apropriada à obra, o ser humano, dentro da filosofia do humanitismo, vai fazer aquilo que é necessário à sua sobrevivência. E Prudêncio representa, de alguma forma, esse humanitismo que também era evidente lá na personagem principal, Brás Cubas. Mesmo sendo ex-escravo, ele vai fazer o que for possível para a sua sobrevivência. Espero que de alguma forma vocês tenham compreendido o dinamismo dessa história. Mas eu sei que algumas dúvidas ficarão e nada substituirá a leitura atenta, a leitura apaixonada pelo livro Brás Cubas. Mas para que você fique também mais apaixonado pelo Machado, que também fique mais interessado pelas Memórias Póstumas do Brás Cubas, aguardem, vocês verão em breve o Rapper do Brás Cubas.